A Bíblia tem 2 versículos muito claros sobre pendência nos relacionamentos. O primeiro é que se Cristo te libertar verdadeiramente, você será livre e caminhará sem cobranças na sua mente ou nos seus relacionamentos. O segundo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É hora de resolver as suas pendências. Acompanhe esse episódio de hoje, tome nota das nossas dicas e mude a sua história. A pior decisão da nossa vida é entrar num relacionamento deixando pendências para trás. Você precisa resolver a sua história para entrar em uma nova história. Novos momentos exigem uma libertação de si mesmo. Por isso a Bíblia é clara: não permita que um dia termine e outro inicie com pendências naquele dia. Resolva seus conflitos. Resolva as situações. Se é perdão que você precisa liberar, libere perdão. Se você precisa sentar com alguém e resolver conflitos, sente e resolva esses conflitos. Mas caminhe de forma generosa consigo mesma. Até porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera, e para que você prospere nos seus relacionamentos, você precisa ser generoso consigo mesmo. Pedro, hoje nosso assunto é um tanto quanto polêmico, não é? É um tanto quanto polêmico. O que nós vamos falar? O amor não deixa para depois o que pode resolver hoje. O amor resolve. O amor nos faz confrontar com as situações, por pior que ela seja, mas resolver. Resolver, como você falou, não devemos, na verdade a Bíblia fala assim, né? Não devemos deixar um dia após o outro os problemas sendo acumulados. Se a gente for pensar, a gente colocando no dia a dia hoje, se você fosse construir uma casa, tudo começa com um alicerce, e daí você vai colocando um tijolo sobre o outro e formando a casa, estruturando a casa, fazendo aquela situação que não é bonita, né? Aquele momento que não é tão bonito, de mas repente necessário, né? Necessário, você no final vê uma casa linda. Assim é um relacionamento. Assim é o dia a dia, momento a momento. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso e deixa claro, né, que nós temos que solucionar, não deixar um dia amanhecer um dia com problemas do dia anterior. Então, se até hoje você não tem procurado solucionar os seus problemas no relacionamento a dois, no casamento, é interessante você começar a dar o passo diferenciado. É verdade. E enquanto o Pedro falava aqui, me veio algo na mente. Existe um texto na palavra que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: se você não resolver as suas pendências com o seu cônjuge, que é a pessoa mais próxima de você, ou qualquer uma outra pessoa, Deus não ouvirá a sua oração. Isso é muito sério. Tem muita gente que está chegando a Deus, mas não quer chegar ao seu próximo, não quer chegar ao seu irmão. E a própria oração do Pai Nosso, que nós oramos tantas vezes, né? O problema é que muitas vezes nós estamos tão no automático, ligamos o GPS da nossa vida e a gente vai adorar a Deus dessa forma. Mas a oração do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Resolver pendências muitas vezes passa pelo perdão, não é? O perdão não é um momento, eu vou sentir perdoar, não é por aí. Não é um sentimento, né? Isso, não é por aí. Na verdade, você tem que liberar. Perdão é decisão, né? É uma decisão que você toma. E esse ponto negativo que está corroendo o relacionamento a dois, ele começa a ser solucionado. Não é porque se você não soluciona, às vezes uma palavra dita naquele dia, às vezes uma atitude realizada naquele dia
prejudica todo um relacionamento porque de anos. vai trazendo peso, né, amor? Vai trazendo peso sobre essa situação. Para você fazer a reforma, como se fosse, você compra uma casa e você vai reformar a casa. Então, quando você casa, você está formando a casa, não reformando a casa. Então, está começando do zero, né? Tijolo, então precisa estabelecer um alicerce, precisa começar ponto a ponto. O diálogo que ocorre todos os dias, a Bíblia deixa claro para nós. Nós vamos, se você for a Gênesis, quando você começa a ler o livro de Gênesis no início, ao entardecer, Deus vinha conversar com o homem. Mas por que será que Deus vinha conversar com o homem? Por favor, pensa direitinho. Nutrir um diálogo, assim como você disse no início, né? Um diálogo e também solucionar situações, pedir socorro. Aí, diante dessa situação, Deus já deixa claro que é bom que solucionemos todos os dias as nossas pendências, né? Cada pendência. Esse é um casamento. Quando nós resolvemos nos unir, resolvemos casar, resolvemos realizar o matrimônio, todos os dias situações acontecerão que muitas vezes pode desagradar o cônjuge. Agora, quantas outras situações excelentes aconteceram naquele dia também? Mas se eu venho de um histórico de pendências, eu não vou conseguir focar nas situações positivas. Nas situações boas, somente na situação ruim. E quando for conversar, Então, a situação, quando você for conversar, é diferente. Quando você para conversar, você soluciona. Neto, e é interessante porque o Pedro falou sobre essa questão da conversa, né, do diálogo, livre de questionamentos, livre de acusações. Livre de acusações, né? Livre de apontar o dedo, Exatamente. Livre de julgamento. Ou seja, olha, aconteceu isso que você fez hoje me desagradou muito. Ainda que o outro se assuste, né? Ele tem que pedir perdão. E cabe ao outro liberar o perdão. Mas e se vier a acontecer? De novo, aquele mesmo diálogo. E o diálogo vai ser diferente do anterior. E o perdão vai ser liberado. E a solução virá. De repente, vocês terão a vitória e não precisarão estar conversando sobre o mesmo conflito. Mas por que estamos falando isso? Porque isso acontece. Infelizmente ou felizmente, isso acontece e é solucionado quando há o diálogo. Nós, que estamos já há um tempo casados, essa solução dos problemas, porque conflitos bate a porta todo santo dia, acontece quando nós paramos, sentamos, dialogamos, avaliamos, né, os prós e os contras. Solucionamos a situação. Às vezes não fica naquele momento completamente solucionado, mas há uma ressalva, há uma abertura para que Deus possa vir trazer cura, né? Bálsamo. Agora, isso que o Pedro falou é tão importante porque mesmo situações pequenas, por exemplo, pequenas dívidas, pequenos, né? São situações que você não resolveu. Não deixe não carregue essas situações para dentro de um relacionamento. Resolva primeiro, porque quando você resolve e entra numa história de forma inaugural, livre, né? Sabe, livre, você se afasta de todos os apontamentos e de todas as situações que podem trazer, inclusive, constrangimento. O que você separou para nós hoje, amor? Qual é o texto que embasa o nosso tema de hoje? O texto de Isaías 38:15 fala justamente sobre isso, que nós se não houver a solução, vamos ficar carregando, como você comentou, conflitos, pendências, né? Arrastando correntes, né? Uma corrente que não deixa você andar tranquilamente. Pensa você andando e algo
apertando o seu tornozelo, não deixando você andar. É por aí. E ameaçando a sua caminhada. E ameaçando sua caminhada com dores, com mágoas, com frustrações. Essas frustrações, elas são vencidas quando esse diálogo a dois acontece. Ele precisa acontecer primeiro com Deus, de forma muito sincera, e depois com o seu cônjuge. A Bíblia diz que Deus ouve a oração sincera. Deus ouve a oração sincera, e quando você fala com Deus, porque às vezes você diz assim, poxa, como eu vou orar? Você pode orar andando em qualquer lugar que você estiver. Quando você fala com Deus naquele momento, Deus escuta. A palavra de Deus diz que Deus se inclina. Pense, Deus, o Criador do universo, aquele que pode todas as coisas, Ele se inclina para ouvir você, ouvir o seu clamor, ouvir como pode ajudar você a vencer a necessidade. Quando você vai conversar com o seu cônjuge, como acontece conosco, antes de muitas vezes sentarmos, a gente conversa com Deus antes. E depois, bem, eu quero falar contigo. Vamos, me dê 2 minutinhos. Tudo bem, 2 minutinhos viram 10, viram 20, viram 30. Mas vem a solução. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no coração de ambos, para que um possa falar, outro possa escutar, e assim sucessivamente. Um fala, outro escuta, põe para fora muitas situações que eram só para serem ouvidas. Né? Muitas soluções vêm quando você coloca para fora o que você está pensando, aquilo que está te magoando. Vamos anotar então as dicas de hoje? Daqui a pouco o Pedro vai citar novamente o texto de Isaías para que você anote. Mas, recapitulando, em primeiro lugar, vai entrar em um relacionamento? Pare, avalie toda a sua história, resolva as suas pendências, acerte as suas contas, acerte as suas insatisfações, saiba a causa de cada uma delas e entre de forma leve nesse novo momento, nessa nova história. A nossa segunda dica: chame para conversar, resolva as situações. E a nossa terceira dica: chame sempre Deus em primeiro lugar para fazer parte dessa conversa. E a quarta e última dica: toda ofensa, toda situação conflituosa tem nome e sobrenome. No momento do acerto, eles precisam ser mencionados de forma legítima. Você precisa dar nome e sobrenome para aquela situação que aconteceu. Dessa forma, ambos poderão reconhecer os seus erros, pedir perdão e vocês continuam esse relacionamento de forma linda e abençoada. Anote agora o texto que aparece no seu vídeo. Isaías 38:15 diz: mas que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa de uma aflição da alma. Como diz o texto que o Pedro acabou de ler, você pode escolher caminhar livre em Deus, voar como os pássaros, reluzir como o sol da justiça ou carregar essas dificuldades pelo resto da sua vida. Escolha a vida, é isso que Provérbios também diz a nós. Deus abençoe o seu dia e que você, a partir de hoje, saiba fazer excelentes escolhas junto com o seu cônjuge, para que vocês tenham um relacionamento saudável e duradouro. Deus abençoe a sua casa.